Olá, me chamo Sofia Daphne, sou da turma IEL 21A e hoje vou estar apresentando algumas características históricas e uma das formas de resolução do cubo mágico 3x3. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite até. Eu sou Giovana Paz de Oliveira, também sou da turma do IEL 21A e vou estar apresentando em geral no trabalho em dupla sobre a história do cubo mágico e sobre a modalidade 2-2-2, que é o cubo mágico que possui apenas 8 quadrados, ou seja, essas 4 partes primeira. Bom, como o cubo foi originado, né? A história do cubo mágico, o brinquedo, mundialmente conhecido hoje em dia, tem uma origem bem interessante, pois foi criada com o intuito de alunos de arquitetura conhecerem o conceito de terceira dimensão. Erno Hubke é o criador do primeiro cubo mágico em 1974, feito de madeira com as mesmas condições que conhecemos hoje em dia. De início, o cubo mágico ele foi muito rejeitado por todos. Muitos achavam que ele não era bom para marketing, essas coisas, porque eles achavam ele muito abstrato, complicado, difícil de atrair atenção por meio da televisão. Mas, um ano depois, ele atingiu uma publicidade bem grande, mas a explosão dele mesmo ocorreu exatamente na década de 80, quando você via pelas ruas, pelas praças, lojas, shoppings, pessoas tentando solucionar o cubo mágico. E atualmente ele é um dos brinquedos mais populares do mundo todo e já teve mais de 1 bilhão de unidades vendidas. Atualmente encontramos o cubo mágico tanto no formato físico como no formato online por meio dos softwares. Existem vários aplicativos que trazem o cubo mágico em 3D, dessa forma aqui, ó, por mais em software no meio do celular. Durante o desenvolvimento desse trabalho, uma das nossas modalidades de resolução será pelo meio do software e outra pelo meio físico mesmo assim, ó. No ano de 1985, Steven Jones comprou direitos autorais do cubo mágico, retroduzindo ele no mercado e gerando muito sucesso. Atualmente, Erno Hubke e Steven trabalham juntos e são os grandes empreendedores do cubo mágico. Mas Hubke sempre será considerado o criador do cubo mágico, sendo o maior estrategista de ter criado um cubo mágico tridimensional e é muito beneficiado atualmente com a sua inovação, né? Que é tão popular, vendido em todo o mundo e sendo muito boa para nós jovens, crianças, adolescentes que trabalhamos com a nossa lógica logo no início de nossas vidas. Como dito antes, a sua criação foi com o objetivo de mostrar aos alunos de arquitetura que Hubke ensinava o conceito de terceira dimensão, em que, ao se mover qualquer peça, qualquer parte do cubo mágico, é possível ver o movimento, a realização desse movimento, onde essa peça foi parar, como é esse resultado. Ao contrário do que pensamos, o cubo é pura matemática, pois são uma série de complementos, de enumerações, de passo a passo que você deve seguir para resolver esse cubo. Mas eis a questão, resolver o cubo. Pois para essa resolução é preciso um raciocínio lógico, um pensamento rápido. E pensamos bem, se você focar nesse raciocínio, nesse pensamento, nesses passos a passo, você pode até virar um campeão mundial de cubo mágico. Mas existe campeonato de cubo mágico? Sim, existe. A World Cube Association, Associação Mundial do Cubo. Foi criada em 2003 com o intuito de regularizar e realizar todas as provas relacionadas ao cubo ou competições em qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil, existe o Campeonato Brasileiro do Cubo. A primeira edição foi realizada em 2003 em São Paulo. Todos os participantes que participaram de todas as modalidades presentes naquela época, hoje em dia, já estão classificados no ranking mundial da WCA. Óbvio, esse Campeonato Brasileiro de Cubo é oficializado pela WCA. Isso é um ponto importantíssimo. Bom, uma das curiosidades do cubo mágico é que o criador dele, Erno Hubke, ele criou o cubo mágico, mas ele não foi muito bom em resolvê-lo, porque ele demorou cerca de 1 mês para montar ele e deixar dessa forma aqui, ó, bem bonitinho, de todas as cores, sem estar embaralhado. A segunda curiosidade é que o cubo, na verdade, desse modelo aqui, ó, 3x3, de 6 lados com 9 bloquinhos de cada, pode gerar até 43 quintilhões de combinações diferentes.
pode gerar mais do que isso, então são muita quintilhões, é bem difícil até de representar com zeros, e todas essas combinações podem ser geradas pelo cubo atual 3x3, 3x3x3. Atualmente, o recorde mundial de solucionar o cubo mágico do modelo 3x3 está concedido a Yu Xingdu, da China, que concluiu o cubo em exatamente 3,47 segundos no campeonato Uhu Open em 2018. Mas ninguém bate o robô criado especialmente para resolver o cubo mágico. Ele resolveu o cubo em menos de um segundo, mais especificadamente em 0,637 segundos. Então não bate ninguém até o momento, ninguém, além desse robô criado especialmente para esse fim, de resolver o cubo mágico, não bateu ninguém ainda com menos de um segundo. Nem sempre o cubo mágico foi conhecido como cubo mágico e é o cubo mágico. Por quê? No ano de 1980, ele foi licenciado pela empresa Toy Company, que apelidou o cubo de Rubik. Por quê? Foi o nome do criador dele. E assim, eles pensaram o quê? Eles concluíram o quê? Que essa palavra mágico, assim, ela poderia se remeter a algum tipo de feitiçaria e não era um bom nome assim para a sociedade, algumas pessoas poderiam criticar e tudo mais. Então, o atual nome, que é o nome oficial, é o cubo de Rubik. Bom, para começarmos logo a resolver nosso cubo, nós temos que ter alguns movimentos que nós colocamos como sigla bem claros na nossa mente, que são direita, movimento que se move do lado direito para frente, direita linha, movimento que se move do lado direito para trás, topo, movimento que se move o topo para a direita, topo linha, movimento que se move o topo para a esquerda, frente, movimento que se move a frente para a direita, frente linha, movimento que se move a frente para a esquerda, esquerda, movimento que se move do lado esquerdo para trás, esquerda linha, movimento que se move do lado esquerdo para a frente, base, movimento que se move a base para a direita, e base linha, movimento que se move a base para a esquerda. Lembrando que toda essa direita e esquerda é em referencial a uma face que eu estou considerando. Se essa é a minha face, o lado esquerdo vai ser meu lado esquerdo e o lado direito vai ser meu lado direito. Agora nós vamos achar algum topo que já esteja quase totalmente branco. Eu achei esse topo aqui. Eu vou começar a montar os outros 3 topos em relação a esse meu topo escolhido, que é esse branco, vermelho e azul. Bom, agora eu estou procurando qual peça deve se encaixar exatamente aqui do lado desse vermelho. Deve ser um topo branco, lado vermelho e outro lado azul. Deixa eu procurar. Lado branco, vermelho ou azul. Será que tá na base? Ou pode ser verde também, porque o azul é o contrário do verde. Branco, vermelho e verde. Achei. Ele deve ir exatamente aqui do lado onde ele está, só que ele está na posição errada. Eu vou movê-lo para a posição onde ele realmente deveria ficar. Mover aqui para a base, virar à direita, virar a outra direita, ele fica exatamente abaixo da posição que ele deveria ocupar. O branco no topo, o vermelho aqui do lado e o verde o outro lado, só que ele tá ao contrário, né? Quando eu tenho o lado que ele deve entrar no meu lado, eu realizo a seguinte, no meu lado esquerdo, eu realizo a seguinte fórmula. Esquerda, linha, base direita e esquerda. Viu que o topo que eu tava procurando, ele realmente subiu para o lugar que eu tava procurando. Então, é só você usar a fórmula que eu cito, que você vai conseguir encaixar todas as peças direitinho. Agora, procurar o próximo topo. Ele tem que ser topo branco, o lado verde, e o outro lado, ele tem que ser vermelho, né? Ou laranja, porque o laranja é o oposto do vermelho e o vermelho é o oposto do laranja. Branco, verde e laranja. Encontrei. Está bem aqui embaixo da peça que eu acabei de montar. Então, eu movo essa peça para baixo, onde ela vai entrar, para o lugar onde ela deveria entrar.
e realizo a seguinte fórmula quando o lado que eu estou procurando está no meu lado exatamente direito. Eu realizo a fórmula direita linha, base esquerda e direita. Viu? A peça realmente se encaixou exatamente. Pode-se ver que o lado esquerdo e o lado direito, a fórmula é a mesma, só muda o lado em que eu estou aplicando a fórmula. Bom, o único branco que resta é o desse ponto aqui, ó, que vai entrar ali. Então, eu movo ele para o lado para baixo, onde ele deveria entrar. Podemos ver que ele está na esquerda. Então, eu realizo a fórmula só da direita, né? Só que do lado esquerdo. Eu realizo exatamente esquerda linha, base direita e esquerda. Viu? Nós já conseguimos completar o nosso topo branco. O segundo passo quando o topo já está todo branco, temos que colocar ele como base. Então, ele vai lá para baixo. Ó, ele está aqui embaixo, podemos ver claramente. Ao botar o branco como base, o topo vira amarelo, ou seja, o amarelo é o oposto do branco. Então, nós trocamos a nossa base branca, ou o nosso topo branco, pelo nosso topo amarelo. Este topo pode conter até 2 topos amarelos já posicionados, como podemos ver aqui, é o nosso caso. Ou nenhum topo amarelo onde deveriam estar realmente. Isso é em outro caso de outros cubos. No meu cubo, ele está só com 2 posições amarelas já posicionadas. Conforme as imagens seguintes que estão sendo mostradas agora, essas são as probabilidades de como seu topo pode estar. Você deve encontrar exatamente em qual tipo de amarelo desses 7 mostrados seu cubo estar igual e posicionar exatamente como mostra a figura adiante é só aplicar a fórmula. Bom, eu vou achar em que posição o meu cubo está dessas 7. Podemos ver que ele está exatamente na terceira posição, que é quando nós temos 2 cubos posicionados. Eu tenho um na minha frente e outro no meu lado direito aqui. Eu posiciono exatamente como no meu software ele não consegue ficar na minha frente totalmente o cubo, então ele posiciona assim meio de lado. Mas essa base aqui, essa face que está como amarelo, verde, azul e azul, é a minha frente para você considerar. Então esse aqui é meu lado direito e esse outro lado é meu lado esquerdo. Só para você ter uma consciência clara. Eu realizo essa fórmula aqui, que é direita, topo linha, direita linha, topo linha, direita, 2 topo linha e direita linha. Nós podemos ver que eu caí exatamente para o tipo de topo amarelo da 6ª posição, onde eu tenho um topo amarelo aqui na minha frente, no meu topo para minha frente, um topo aqui na minha esquerda, um topo à minha direita e um topo ali atrás, ó, lá na minha base de trás. Eu realizo exatamente a mesma fórmula. Eu posso repetir essa fórmula até 3 vezes. Até 3 vezes que eu repetir essa fórmula, o meu topo vai estar provavelmente todo amarelo. Então vamos lá, é só aplicar a mesma fórmula, que é direita, topo linha, direita linha, topo linha, direita, 2 topo linha e direita linha. Podemos ver que eu caí exatamente para a 7ª posição mostrada, ou seja, onde eu tenho um topo desse que deveria ser amarelo para minha frente, um na minha esquerda e outro ali atrás, na minha trás, voltando aqui para minha frente. Então, eu realizo a fórmula de novo, essa é a minha terceira vez. Vamos lá. Direita, topo linha, direita linha, topo linha, direita, 2 topo linha e direita linha. Olha, a mágica aconteceu, viu? É no máximo eu usar a fórmula 3 vezes, posicionando o cubo como está a mostra nas imagens, que eu consigo o meu topo amarelo. E podemos ver que a minha base branca continuou, ela se manteve, mesmo ao realizar todas essas trocas de posições do cubo. Então, vamos voltar lá para o meu topo amarelo. Aqui. O terceiro e último passo para a resolução do cubo 222
O seu topo deve estar todo amarelo e sua base toda branca. É como já vimos. Agora, a única coisa que falta é resolver ajeitar as quinas amarelas, que estão trocadas, que sempre vão ser duas em possibilidades de posições. Essas posições das quinas trocadas podem estar em diagonal ou verticalmente, como mostra a imagem aqui do lado. Bom, eu vou procurar em que forma as minhas diagonais estão trocadas. É sempre bom ajeitar o máximo de cores possíveis no lado correto. Ó. Viu que eu não mudei? Eu ajeitei a posição das cores azuis, ó, a laranja com a laranja, a vermelha com a vermelha. Só falta ajeitar essa posição aqui. Mas o meu topo e a minha base continuam a mesma cor. É só movimentar o topo. Bom, eu já identifiquei qual os meus topos estão trocados. São esse verde e laranja, vermelho e verde. Eles estão trocados, eles deveriam estar no lugar correto deles, né? Que é um do lugar do outro. Então, as minhas quinas trocadas estão na diagonal. Se o seu cubo estiver nas quinas trocadas em diagonal, apenas deixe o topo na cor amarela e aplique a fórmula. Ao terminar a fórmula, seu cubo vai estar igualmente à segunda imagem, com as quinas trocadas só que na vertical. Houve um equívoco aqui, eu troquei diagonal por vertical, mas na verdade as minhas quinas estão trocadas na vertical, que é essa linha aqui da minha frente. Bom, se seu cubo estiver com as quinas trocadas verticalmente, você deve colocar o lado que já está correto, com todas as cores certas, na sua esquerda. Ó, o lado azul é a minha esquerda, esta é a minha frente, o lado azul é a minha esquerda, então eu devo colocar as cores corretas na minha esquerda. E o lado que está com as quinas amarelas trocadas na diagonal, a minha direita, já está correto. A seguir, é apenas aplicar a fórmula já. Bom, desculpa pelo erro, mas é assim mesmo, na hora da ação a gente acaba tremendo, né? Mas vamos continuar. Bom, eu refiz o cubo e deu exatamente na mesma quina trocada verticalmente. Então vamos de novo apenas aplicar a fórmula, que é direita, prestar atenção agora, direita, 2 topo linha, 1, 2, direita linha, topo, direita, 2 topo linha, direita linha, frente, direita linha, frente linha e direita linha. Como podemos ver, o cubo se resolveu. Então, é apenas focar realmente nas fórmulas e no tipo de cubo que você está conseguindo resolver, que você consegue demonstrar a fórmula e a resolução corretamente. Bom, hoje vamos ver uma das modalidades de resolução do cubo mágico. De início, você precisa ter em mente o que são as partes. Bom, no cubo mágico, você tem 9 quadradinhos desse com 6 lados. 6 lados. Esse modelo é conhecido como cubo de Rubik. Porém, ele atualmente é o modelo 3x3x3. Bom, para a resolução dele, você precisa ter em mente que esses pontos aqui, ó, vocês estão vendo? Eles são os pontos centrais. Eles nunca vão mudar de lugar e eles vão lhe dar uma direção de como funciona. Se esse central é amarelo, toda essa região deverá ser amarelo, formando o lado amarelo do cubo. Se aqui é vermelho, todo lado deverá ser vermelho, e assim com as outras cores. Esses pontos aqui, ó, são os pontos de canto. Eles são totalmente giráveis, ó. Vocês podem ver que eles giram bastante, diferente dos centrais. Os centrais, eles não mudam, eles só giram em torno de outros pontos centrais, eles não mudam, não mudam jamais. Você também pode ter que esses pontos de canto são 3 cores, estão vendo? Eles formam 3 cores diferentes. E esses aqui são os cantos de borda, na qual só possui 2 cores. São ao redor do centro, né? Que são esses.
Bom, para ter o início de tudo, você precisa ter esse conhecimento sobre as partes do cubo modelo 3x3x3. Para diferenciar as partes do cubo mágico, você irá fazer o quê? Irá determinar qual será a sua base superior e sua base inferior. Eu indico você deixar a base superior amarela e a inferior branca, porque são bem fáceis de distinguir, então não tem assim tanta mistura de cores, elas são bem fáceis de ser encontradas. Depois desse passo de determinar quais serão suas bases, você irá fazer o quê? Nesse ponto central amarelo, você irá formar uma cruz de cantos brancos, esses aqui, ó, de bordas brancas. Aqui, como você pode ver, o meu já tem um lado, então eu só preciso trazer o restante para cá, ó. Aqui tem uma, não tem mistério, é bem simples essa primeira parte, você só irá girar mesmo. Eita, o meu deu uma travadinha, mas aqui. Você só irá girar mesmo, ó, e já irá encontrar, ó, já achei 2 pontos, entendeu? Não tem, ó, aqui, ó, basta eu descer, ó. Desci 3, ó, só tá faltando um ponto, que está aqui. No caso, é só eu descer também, ó. Por isso que eu falo que essa primeira parte não tem tanto mistério, ó. Não tem, ó. Ah, já formei a minha cruz, que é um dos primeiros passos. Bom, após concluirmos a nossa cruz branca de centro amarelo, nós iremos para o seguinte passo. Iremos formar a nossa cruz de centro branco com todos esses lados aqui, ó, brancos também. Bom, para isso existe um método bem fácil, bem simples. Preste bem atenção, ó. Eu irei identificar o quê? A minha peça do meio branca aqui, ó, essa peça aqui, ó, branca, e ver qual está abaixo dela, ó. Estão vendo só? Ao contrário dela, ó. No caso, aqui é branco, aqui é verde. Eu vou levar essa peça pro centro verde, porque o centro, como ele não muda, não tem problema nenhum. Então, eu vou levar essa peça verde pro centro verde, ó. Cheguei no centro verde. Depois de eu chegar no centro verde e formar essa parte aqui, ó, essa meia linha, eu irei dar um giro de 180 graus na peça, ó, que está a minha cor, ó. Formando já a minha cruz branca, ó, como vocês podem ver, eu já fiz um lado, ó. Irei fazer agora com o restante, ó, vermelho, irei levar para o centro vermelho, dar o giro de 180 graus, ó. Tá vendo só? Aqui, azul, levarei para o centro azul, giro de 180 graus, ó. Só falta a minha última peça, ó, que é laranja, já tá no centro, então basta eu girar, ó, formando a minha cruz branca. Então, vamos para o próximo passo, que é resolver essa camada branca e os T's de cor aqui, ó. O terceiro passo é o quê? Esse terceiro passo deve ser essencial você aprender 2 movimentos básicos. Mas de início você já tem, ó, a cruz branca formada anteriormente. E vamos para esses 2 movimentos, que é o RU, RU, LU, LU. O R quer dizer a sua direita, o L a sua esquerda e o topo. Bom, o primeiro passo é o RU, RU. Ó, você vai subir esse lado direito, girar o topo, que é o U, voltar o RU e girar LU novamente. LU novamente. Vamos fazer aqui. Pá, 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 pá. Ó, voltei. Esse é o RU, RU, que você sobe, gira no sentido horário, desce no sentido anti-horário e gira no sentido anti-horário também. Eita, no sentido anti-horário. Voltando. Pá, pá. Pera. Pá, pá, pá. Esse é o RU. O LU é o seguinte. Você vai subir a sua esquerda e girar o topo, descer no sentido anti-horário, girar no sentido anti-horário também.
ó. Tá, voltei, ó. Ó, prestem bem atenção. L, U, L, U. Ó, voltando. Entendeu? Então, esses são os dois passos. Esse lado aqui vai ser o R, esse o L e assim o U. Então, preste bem atenção. Bom, logo após aprendermos os movimentos RU, RU, LU e LU, vamos fazer o seguinte. Como já temos a nossa cruz branca formada, que será a nossa base inferior, nós iremos completá-la totalmente. Esses pontos aqui vão ser brancos, mas devemos observar o seguinte, que não é só completar a base branca. Eu tenho que observar que nesse trecho aqui, ó, eu terei que formar um T. Aqui, 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 aqui deverão ser laranja. Como aqui eu já tenho a linha de quando eu fiz o movimento de 180 graus, eu formei uma linha, então falta eu formar os cantos. Aqui, ó, a mesma coisa. Deverá ser um T da cor azul, aqui da cor vermelha e aqui da verde. E completando, claro, a parte branca. Nisso também, para me montar esse cubo, eu vou ter que ter o quê? Identificar o canto que tem a cor branca. Ou pode ter qualquer outra cor, mas que tenha a cor branca. Como eu posso ver aqui, ó, aqui é verde. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou levar essa peça aqui pro centro verde, ó. Ela deverá ficar no centro verde e o branco aqui, ó. Como tá na minha esquerda, eu vou fazer o movimento LU, LU. LU, LU. Viram só? Veio pra cá, completando aqui, ó. Vamos lá, de novo, aqui. Eita, ó. R, U, R, U. Centro vermelho. R, U, L, U. Centro verde. M, R, U, R, U. Centro verde de novo. R, U. Ó, já tem aqui, né? Centro azul. Ó. Eita. Tanão. Laranja. Olha, como vocês podem ver, o meu deu errado. Por que que deu errado? Eu executei algum movimento errado, mas aqui, ó, fica aqui para vocês verem que eu posso formar, é possível eu formar a base branca, mas aqui, ó, não vai formar o T, ó. Nenhum formou, nenhum, tá vendo? Esse é o motivo que eu digo, não adianta formar só a base branca, tem que formar o T também. Bom, depois do passo que formamos a base branca e todos os T's, vamos fazer o seguinte. Nós vamos formar a segunda camada aqui, ó. No caso aqui, ó, vai ser azul, azul, vermelho, vermelho, verde, verde e laranja, laranja. Para isso, eu vou contar por meio de uma historinha esse modo que fica bem fácil de entender. Bom, diante de tudo, nós não podemos ter peças amarelas, ó. Aqui, por mais que eu tenha o vermelho, eu não posso ter amarela aqui nem aqui, ó. Essa peça eu posso usar. Essa aqui, não posso, ó. Tá amarela aqui, ó. E essa tá amarela aqui, então não posso usar. A única que eu posso usar é essa aqui, ó. Então, vou fazer o seguinte. Vou levar a vermelha pro centro vermelho. E... tá aqui mesmo, a vermelha já tava no centro vermelho, perdão. A vermelha aqui, ó, no centro vermelho. Daí, eu vou fazer o seguinte. O azul tá aqui, mas o azul é o filho que não quer voltar pra casa. Então, ele vai fugir. A mãe e os irmãos vão vir. A mãe e os irmãos vão vir, ó.
A mãe vai atrás. Os irmãos vão voltar. Ah, mas você tirou o branco daqui. Mas eu vou retornar ele com o modo RU ou LU. É azul, vou atrás da base azul. Vai ser LU. Tá. Pronto, retornei. Vou fazer as demais com o seguinte, ó. Aqui é o laranja, ó. Já tá na base laranja. Aqui é azul, azul não quer ir pra cá, então ele vai fugir. Ó. Vai subir. A mãe vai atrás, ele vai voltar, ó. Azul, levar pra base azul. RU, ó. Pronto, ó. Já tô quase formando, ó. Formei em azul, ó. Laranja, verde. Vou encontrar a base laranja. O verde não quer ir pra casa, ele vai fugir, ó. Mãe vai subir, vai atrás, vai voltar. Vou atrás da base, ó. Azul. Ou verde, na verdade, ó. Fazer o LU. Tchanã. Estão vendo só como formei mais uma camada, ó. Mas agora eu cheguei num ponto que aqui eu tenho amarelo, aqui vermelho. Aqui eu tenho laranja, aqui amarelo, não pode. E aqui também eu tenho amarelo e tenho verde aqui. Então, quando eu tiver nesse caso aqui, ó, que não posso usar nenhum dos lados, eu vou fazer o quê? Eu vou supor que aqui, ó, deixa eu ver essa aqui. Que aqui é uma cor diferente, sem problema nenhum, ó. Como já tá na base laranja, eu vou levar ela pra cá, ó. Sem problema, quando for nesse caso que não tiver nenhuma mesmo, ó. Como vocês podem ver aqui, ó, não é. Aqui também não, nem aqui, ó. Nem aqui, ó. Eu vou levar, ó. A mãe vai subir, vai atrás, vai voltar. Cadê a outra? Vou atrás da base verde, ó. LU, na verdade. Vendo só? Encontrei agora uma aqui, ó. Então, vou fazer o mesmo com ela, ó. Laranja não quer ir pra casa. Foge, sobe. Tanã. Pam. Falta mais um. Vou agora, cheguei na mesma coisa, ó. Vou supor que aqui é, ó. Vai fugir. Vou subir, mãe vai atrás, vai descer, RU, LU aqui, ó. Voltar, ó. Cadê? Aqui, ó. Laranja, ó. Azul não quer ir pra casa. Epa, vai fugir, ó. Mãe vai atrás. Tarará, ó. A base azul. RU. Pronto. Ainda falta mais um aqui no azul. Errar pra base azul. Fazer. Tanã. Volta laranja. Pão. Concluí. Como vocês podem ver, ó, eu concluí. Fui interrompida, mas aqui, ó, todo feitinho, ó. Concluidíssimo, ó, branco, segunda camada. Estão vendo? E vamos para a próxima, que vai ser montar a cruz amarela. Agora, o seguinte passo é completar a cruz amarela aqui, ó. Nesse caso, eu posso deixar a minha assim, ó, que facilita a minha movimentação.
Esse movimento, ele só pode ser realizado até 3 vezes. Caso você faça mais de 3 vezes, você errou em algum momento durante a formação do seu cubo. Bom, então vamos lá. O primeiro passo a se fazer é o quê? É colocar a face aqui, ó, girar ela no sentido horizontal, ó, trazendo a parte branca para cá, ó, para lateral. Em seguida, iremos virar à direita no sentido horário. Depois, o topo no sentido horário, ó. Em seguida, o direito no sentido anti-horário. Depois, o topo no sentido anti-horário também. E descer a face, ó, pro sentido anti-horário, trazendo os 3 bloquinhos brancos pra cá, ó. Como vocês podem ver, eu completei, ó, a minha cruz. E esse é o objetivo, completar a cruz amarela. Bom, o próximo passo agora é completar toda essa base amarela. E iremos fazer o seguinte. Iremos observar como está o nosso cubo. Caso o seu esteja somente com a cruz, aqui qualquer outra cor diferente, ó, com a cruz, você irá poder fazer de qualquer um dos lados sem problema algum. Caso o seu tenha 2 completos, e no caso esses 3 aqui, ó, de cores diferentes, eles deverão ficar aqui, ó, nessa direção aqui, ó. Deverão ficar dessa forma aqui, ó. Ponto 2 aqui, ó, e um bem aqui no cantinho, ó, desse jeito aqui, ó. Caso o seu esteja igualmente ao meu, vamos ter que fazer o seguinte, deixar eles na minha esquerda, estão vendo só? E colocar um ponto amarelo para trás e um ponto amarelo para minha frente, na minha mão esquerda. Então, vamos lá executar o movimento. Bom, vamos lá. O primeiro passo a ser executado é colocar esses 2 pontos aqui, ó, como eu havia explicado anteriormente, e subir à direita, girar o topo no sentido horário, direita volta, o topo eu giro novamente no sentido horário, a direita sobe e giro o topo 2 vezes, ó, para completar novamente a minha coluna branca e desço. Eu cheguei nesse ponto aqui, ó, que esse ponto é o que? Eu tenho que deixar esses 2 aqui, ó. Esses 2 aqui nesse ponto. Bom, então vamos concluir essa parte aqui, que é o seguinte. Você vai deixar esses 2 aqui, como eu havia falado anteriormente. Esse amarelo deve estar aqui, o outro amarelo ali atrás e o outro amarelo aqui, ó, na sua direção esquerda, direita e trás. E iremos executar o mesmo movimento feito anteriormente. Sobe à direita, ó, o topo horário, direita anti-horário, o topo horário, ó. Estão vendo só? Direita sobe, o topo gira 2 vezes, ó, para completar a fileirinha aqui, ó, branca e desce, ó. Estão vendo só? Cheguei novamente naquele mesmo movimento. Faço a mesma coisa. Bom, vamos executar o passo novamente para que completemos todos os lados da parte amarela, ó. Como vocês podem ver, eu tenho um amarelo aqui no canto, outro aqui e outro aqui, ó. Eu vou executar o mesmo movimento, ó. Direita sobe, gira no sentido anti-horário, direita volta no sentido anti-horário, topo gira em horário de novo, ó. Direita sobe, gira o topo 2 vezes, ó. E completei o meu lado amarelo, ó, como vocês podem ver, ó. Completinho, todas as camadas, ó. Olha só, completei mais uma lateral, ó. Estão vendo só? Agora, o próximo passo já fica simples, ó. Branco, azul e amarelo, ó. Completinhos. Bom, o nosso próximo passo é fazer o quê? Completar quinas, ó. No caso aqui, são essas quinas, são essas peças aqui, ó, de canto. Elas deverão ser vermelhas, independente do centro. Todos esses lados deverão ser da cor do centro. Aqui deverá ser verde, verde. Aqui laranja, laranja. Ó, no caso aqui, ó, só preciso de uma. E o azul, eu já completei no passo anterior, então como que vamos executar esse movimento? O azul vai ser a nossa base inferior. E vamos executar aqui, ó, com a base amarela para nossa frente aqui, ó. Se eu tô nessa direção, será nessa direção aqui, ó. Então, vamos lá executar.
amarelo na minha frente, ó, irei executar o primeiro passo, que é a direita no sentido horário. O topo eu vou virar para trás, ó, no sentido anti-horário. Irei virar à direita novamente no sentido horário. A base duplo giro, ó, formando esse L branco aqui, ó. Depois do duplo giro na base, eu vou virar à direita, ó, no sentido anti-horário. O topo em horário, ó. A direita em horário de novo, formando esse L, porém com essa região aqui, ó, amarelo, ó. Estão vendo só? Depois, irei dar duplo giro na face, ou na base, formando essa linha aqui, ó, branca, com o restante amarelo. Irei dar duplo giro aqui, ó, na base, na direita, ó, formando a minha base branca novamente, a minha superior amarela, ó, e como vocês podem ver, aqui eu já completei um lado, ó, com quinas iguais, que era o meu objetivo, ó, independente do meio, ó, que é o próximo passo. Então, vamos lá para ele executar esse passo, que é o dos meios, para finalizar o nosso cubo mágico. Bom, com as nossas quinas completas aqui, ó, como vocês podem ver, ó, independente do meio, e um lado pronto, ó, e com a base superior amarela completa e a inferior branca completa também, nós iremos executar o seguinte movimento. Bom, o seu cubo ele pode estar somente com as quinas, e aí você executa o movimento assim mesmo, sem problema algum. Mas vamos lá executar esse movimento. Bom, eu tenho que deixar o cubo de modo em que eu enxergue todos os meios que estão diferentes, ó, deixando a base completa, ó, para trás aqui, ó. No caso, se tiver alguém ali atrás, ela vai enxergar a base completa aqui, ó, esse lado laranja completo, e eu irei enxergar os meios diferentes. Bom, vamos lá executar o movimento. O primeiro passo a se fazer é o que? Girar a face, ó, no sentido aqui, ó, horário, 2 vezes, ó, trazendo esse ponto aqui, ó, para baixo, ó, deixando desse modo aqui, ó. Agora, eu vou analisar o meu meio aqui, ó. Onde tá o meu meio lá vermelho? Ó? Tá aqui, ó. Não tá aqui, ó. Então, eu vou trazer esse meio pro meu centro aqui, ó. Tá vendo? Trouxe o meio pro meu centro aqui, ó, vermelho. Irei agora descer a fileira branca, descer a fileira amarela e girar a face 2 vezes, ó. De modo que fique esse ponto aqui, ó, laranja, perdão, amarelo, ó. Tô vendo só, quando eu giro as 2 vezes, tem que ficar dessa forma aqui. Depois, eu irei subir a camada branca, subir a camada amarela, ó. Irei trazer a fileira branca pra frente e girar minha face, ó. Como vocês podem ver, eu completei o cubo completinho, sem nenhum problema, ó, com todos os lados completos, ó. É um processo bem demorado quando você não sabe, quando você é iniciante, mas no fim, quando você vê o resultado, que todos os movimentos fazem sentido, é uma felicidade em tanto. Então, caso você tenha dificuldade, só treinar bastante. Eu particularmente treinei em torno de 3 dias para conseguir esse resultado aqui, ó, e creio que você consegue também. As estratégias utilizadas para a resolução dos cubos foi a seguinte. Para o modelo 3x3x3, foi utilizado o método das camadas, que é primeiro completar a camada branca, depois, assim que completa a camada branca, completa esse terzinho aqui, ó, de cores. Em seguida, completa a segunda fileira aqui, ó, segunda camada. Depois, a camada amarela superior de cima e, por último, a última camada. O tempo de resolução em média desse foi cerca de... A primeira vez que foi tentada, ela demorou cerca de 6 horas. Mas depois, treinando durante 3 dias, foi possível realizá-lo entre 7 a 10 minutos, a resolução dele por completo.
Já o modelo 2x2x2 foi utilizado o método de topo, que é completar primeiro os topos superior e depois a base inferior, completando a camada branca e a amarela como tendo o nosso referencial, e em seguida completar todas as outras cores. O tempo médio da resolução dele foi cerca de 8 minutos, mas conseguimos bater até 3 minutos pela conclusão dele, mas em média foi entre 8 minutos. Bom, os pontos negativos e positivos dessa resolução do cubo mágico foi que, ao meu ver, um ponto positivo foi que eu consegui desenvolver uma lógica bem bacana que, ao meu ver, foi ótimo para mim. Pontos negativos. Eu tive muitos pontos negativos, porque até então eu nunca tinha tentado montar o cubo mágico. Sabia da existência dele, mas nunca tinha tentado montar por quê? Eu sempre achei muito complicado, era uma coisa assim bem, sabe, muito complexa pro pouco de lógica que eu tinha, né? Mas, ao decorrer que eu fui desenvolvendo ele, eu percebi que não é um bicho de 7 cabeças. Depois que a gente aprende, a mãozinha chega, fica, ó, bem sem nenhum problema. Então, um dos pontos positivos meu foi esse, que eu consegui, sabe, desenvolver a lógica. Eu soube agora eu sei, né, resolver o cubo mágico sem tá vendo tutorial, sem nada, e tipo, em menos de o quê? A primeira vez que eu resolvi o cubo mágico, eu demorei exatamente, eu fiz no meu intervalo de almoço, que é de 12h a 2h. Durante esse tempo todo, eu só consegui resolver a base branca e essas duas camadas aqui, ó. Eu não tinha resolvido nenhuma dessas aqui, ó. Nenhuma mesmo. Então, eu demorei em torno de umas 6 horas a primeira vez que eu tentei para resolver o cubo por completo, deixar ele assim, ó. Umas 6 horas, assim, eu errando e voltando, mas depois, em questão de 2 horas, eu consegui concluir. E agora, eu creio que em torno de 10 minutos, 7 minutos, eu consigo finalizar o cubo mágico sem problema algum. Então, isso pra mim foi um dos pontos principais desse trabalho, que agora eu sei resolver um cubo mágico e eu vou me achar por aí que eu sei resolver o cubo mágico. Então, sobre meus pontos positivos e negativos. Em geral, eu tive o balanceado, né? Ponto positivo e negativo. Os pontos negativos é que eu tive realmente que me esforçar para aprender, para decorar aquelas fórmulas que eu lhe falei e para resolver esse passo a passo, para tentar me lembrar. Mas depois de um tempo, os pontos positivos é que depois que você conhece esse passo a passo, você lembra disso, fica bem mais fácil de resolver. E por o cubo 222 ser considerado um cubo mais fácil, e que realmente ele é, depois que você lembra desse passo a passo, ele vira um cubo fácil de se resolver. Então, agora eu posso dizer também, como a Sofia disse, que eu sei resolver um cubo. A conclusão que eu tenho a respeito desse trabalho é que, ao longo do desenvolvimento dele, podemos observar que nós usamos o raciocínio lógico, a concentração e a coordenação motora. E esses pontos são essenciais quando estamos ligados ao nosso ensino-aprendizado. Por quê? Para nós fixarmos um conteúdo, nós precisamos necessariamente de concentração e raciocínio lógico. Por quê? Com a concentração, você vai ter uma visão e vai conseguir memorizar, guardar na sua caixinha do cérebro todas as informações que foram dadas. Usando o raciocínio lógico, você vai ter uma visão ampla das coisas e pensar racionalmente sobre ela. Além de que ele ajuda na coordenação motora, quando a gente movimenta ele com as mãos. Ele também, a partir do momento que ele ajuda no nosso ensino-aprendizado, ele ajudará também no nosso rendimento acadêmico. Por quê? A partir do momento, como eu havia falado, que a gente usa nosso raciocínio lógico, usa a concentração dentro de uma sala de aula ou por meio das aulas via EAD, nós conseguimos fixar conteúdo, nós conseguimos ter uma visão mais ampla das coisas, ver ali uma palavrinha-chave, já lembrado que ocorreu através daquela palavrinha-chave. Ele também é um excelente quebra-cabeça para trabalhar sociavelmente, porque quando eu aprendo uma dica de como montar ele, eu vou querer passar para o colega, passar para uma outra pessoa, seja professor da sala de aula, seja quem for, eu vou estar me sociabilizando com outras pessoas, e isso é muito bom. Ele ainda, a partir do momento que ele trabalha com raciocínio lógico, nós temos que ter em mente que ele tem 43
quintilhões de possibilidades diferentes de fazer combinações, sendo que a gente vai seguindo elas e chegamos a apenas uma, que é a conclusão dele completo. Então, ao decorrer desse desenvolvimento, a gente trabalha principalmente a nossa sequência lógica, que é seguir todo um processo, passo a passo, instrução por instrução, e chegar ao nosso resultado final. E eu acho que esse é um dos importantes fundamentos do cubo mágico, porque nós devemos ter em mente que ele é um quebra-cabeça tridimensional e é complicado de resolver ele quando você não sabe, quando você não tem conhecimento sobre como resolvê-lo. Mas depois que você aprende, ele se torna bem fácil a resolução dele, sem tantos mistérios. Finais disso tudo é que foi essencial usarmos o raciocínio lógico, usar a concentração e a coordenação motora, pois assim somos capazes de tudo, conseguirmos passar em um vestibular usando o raciocínio lógico e a concentração, e ter uma visão ampla de como funciona o cubo mágico e como é a resolução dele, sem pensar que ele é tão difícil de resolver, e no fim das contas, seguindo passo a passo, ele não é difícil. Então, eu espero que tenha gostado e nos vemos em breve.